Alô, minha gente, um bom dia a todos. Nessa segunda-feira, passando aqui para a gente fazer um balanço de início de semana, né? Começando aí, vamos lá falar do Bahia aqui, as novidades da equipe tricolor. Se bem que o campeonato terminou há pouco tempo, no meio de semana, não tem tantas novidades assim. É claro que durante a semana as novidades vão surgindo e nós vamos passando aqui para vocês no dia a dia. A mais importante, que chama mais atenção do torcedor tricolor, é sobre a permanência ou não do craque do Bahia no Campeonato Brasileiro, que foi o jogador Cauli. Muita calma nessa hora, porque assim, o que eu imagino, o que eu acho, é que o Bahia não vai encontrar no cenário mundial, onde quer que o Bahia vá, nessa média, um jogador da qualidade do Cauli, pelo valor que o Bahia achou, pelo que o Cauli já fez no Bahia, o jogador que já está acostumado ao Bahia, já está entrosado com o Bahia, já está ambientado, porque a gente sabe também que tem essa coisa da adaptação do jogador. Então o Palmeiras, segundo informações, fez propostas ao Bahia de 31 milhões e 800 mil reais, muito pouco, né? Imagine, é claro que eu não quero comparar aquilo que já ganhou, né? Porque, por exemplo, o Veiga é um jogador vencedor, jogador de seleção brasileira, um jogador de muita qualidade técnica, um jogador acostumado a grandes jogos, já está aí com seu nome no cenário nacional e mundial já há muito tempo, mas vai lá e pergunta ao Palmeiras quanto é que ele vende o Veiga. Ele vai querer quanto pelo Veiga? 300, 400 milhões de reais, e está querendo pagar 31 milhões pelo Cauli. É claro que o grupo City, né, a diretoria do Bahia City, não vai fazer isso, não vai negociar o jogador. Primeiro se falou que o valor do atleta era 50 mil euros, que aí daria 270 milhões de reais. Aí também, no momento, eu achei que seria um valor muito alto, né? Para um jogador de 28 anos de idade, e nenhum clube vai pagar um valor como esse para um jogador de 28 anos de idade. Mas esse outro valor de 31 milhões é muito pouco para um jogador como o Cauli. Então eu acho que o Bahia vai segurar o Cauli, deve segurar, porque assim, minha gente, jogador de uma outra posição você pode negociar, porque ainda acha, né? Você acha jogador, centroavante, um ponta, jogador de beirada e tal, zagueiro, mas um meia ofensivo, um meia vertical, no estilo do Cauli, veja quanto tempo, quantos anos o Bahia não tem um jogador com essa função. Veja o que o Bahia trouxe: Tassiano, Acevedo, Cittadini, Iago Felipe, Mugni, tem tantos outros com as mesmas características no meio de campo. Aquele segundo volante, aquele cara que toca a bola para o lado, mas o jogador vertical, aquele que busca o gol adversário igual a Cauli, difícil de achar. Então nenhuma confirmação, não acredite em nada, porque não tem nenhuma notícia sobre a questão do jogador Cauli, e o Palmeiras deve continuar tentando a contratação desse jogador. Segundo informações também, Rogério teria indicado Soteldo, jogador lá do Santos, jogador de beirada, jogador rápido, só que assim, as informações que chegam pra gente é que Soteldo não é um jogador profissional, que Soteldo é um jogador que gosta da noite, é um jogador que gosta da farra, da barca. Imagine aqui em Salvador, hein? A cidade parecida com Santos, lá em São Paulo, também cidade praiana, com muitas boates, com muitas festas, e precisa se avaliar essa situação também. Uma outra informação que chega é que o atacante Nicolás, jogador do City Torque, né? Lá do Uruguai, o City Torque foi rebaixado para a segunda divisão. Esse jogador foi o artilheiro do City Torque, que o Bahia teria interesse nesse atleta para vir para cá para a disputa da campanha 2024 com o Sport Clube Bahia da primeira divisão. Vamos aguardar, mas eu tenho certeza que o Grupo City vai fazer as contratações, aquelas informações que saíram ainda já no final aí do Campeonato Brasileiro, de que o Grupo City teria quase 300 milhões para investir no Bahia para a campanha de 2024. Infelizmente o jogador Acevedo, né, teve uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, aí são 8 meses parado, né? O jogador não vai começar a temporada 2024, é mais um jogador que o Bahia tem que contratar para essa posição, um dos bons jogadores que foram aprovados, o jogador Acevedo, de fora. Ainda sobre o Bahia, a questão do coordenador da divisão de base, Marcelo Teixeira, as informações que chegam é que o Vasco quer levá-lo, quer contratá-lo para trabalhar nesse ano 2024 lá também. Agora só que tem um problema, né? Ou melhor, não é problema, é uma coisa boa. No Bahia mudou, não é mais aquele Bahia de antigamente,
que qualquer um chegava aqui, levava diretor da divisão de base, levava o jogador que queria, pagava qualquer mixaria, levava. Agora não. Agora é o Grupo City, que não depende de dinheiro, né? O Grupo City, é claro, todo mundo precisa de dinheiro, mas não depende de dinheiro. O Grupo City é um grupo milionário, bilionário, trilionário, e não é que você vai tirar um bom profissional do Esporte Clube Bahia. Só para fazer uma comparação, né, um relatozinho rápido sobre a questão que nós falamos durante o ano inteiro, sobre a demora do Bahia em tirar o Renato Paiva do tricolor, para fazer um comparativo aí das campanhas, né? Os dois com 22 pontos ganhos, né? Tanto o Paiva quanto o Rogério Ceni. Só que o Paiva teve 22 jogos, o Rogério 16 jogos. A campanha do Renato Paiva, 5 vitórias, 10 empates e 5 vitórias, 10 derrotas e 7 empates, 33% de aproveitamento, enquanto que o Renato teve 7 vitórias, 8 derrotas e 1 empate. Lembrando que o Rogério teve 4 goleadas. Gente, há quantos anos a gente não vê o Bahia dar tanta goleada em um campeonato brasileiro? Veja a discrepância, né? Como nós falamos do desequilíbrio do Bahia nesse ano de 2023, a nível de contratações. Que eu sempre falei aqui, defendi que o Bahia tinha um bom elenco, um elenco de qualidade, mas era um elenco mal treinado pelo seu Renato Paiva, né? O Rogério pegou o barco andando e mesmo assim conseguiu ainda ganhar 7 jogos, né, dentro desse campeonato brasileiro. O Bahia deu 4-2 no Curitiba, deu 6-4 no Goiás, deu 5-1 no Corinthians, deu 4-1 no Atlético Mineiro, só com o Rogério Ceni. Então vejam, né, essa campanha, portanto, do Bahia. Então as coisas vão surgindo, os jogadores vão embora, jogadores que vão chegando, e a gente vai esclarecendo para vocês aqui. O bom é que o Bahia permanece na primeira divisão, tá certo? Grande abraço, uma ótima segunda-feira, maravilhosa semana para todo mundo.